Muito boa tarde, meus queridos irmãos. É sempre muito maravilhoso estar aqui nesse trabalho, sempre agradecendo a todos vocês que assistem a esses vídeos, do plano espiritual, dessas mensagens todas que são enviadas aí para tantos irmãos que pedem, Então agradeço vocês que acompanham sempre o canal, vocês que estão aqui hoje pela primeira vez. Eu sou Maria Estrela e esse canal é o Benzimento Gratuito. Tá bom? Hoje é dia 17 de março, um domingo. Eu fiz esses trabalhos hoje mesmo pela manhã. Domingo é um dia para mim sempre muito espiritual também, Onde eu posso profundamente estar sempre ligada aqui aos pedidos, ao trabalho em si, A esse momento tão especial que é de meditação também, E mais à tarde eu tenho outro compromisso espiritual, que é orar pelos outros, no meio dos outros, que eu sempre falo a vocês, que também vou lá para trabalhar com a mediunidade. Então é importante a gente estar sempre sintonizado com o plano espiritual para que possamos servir, para que possamos ser trabalhadores, Isso é o que mais estamos precisando dos dois planos da vida, tá bom, pessoal? Bom, eu fiz aqui minhas colinhas, como sempre, tá? Eu gostaria de pedir uma coisa para vocês, tá? Que vocês possam divulgar esse trabalho espiritual, pessoal, principalmente as mães com crianças pequenas que precisem de benzimento, tá bom? Pessoas, nossos irmãos que estejam doentes, próximos aí a cirurgias, ou acabaram de fazer as suas cirurgias, vocês podem pedir também por esses casos. Basta que vocês enviem um e-mail, tá? Dessa forma é a forma mais organizada. Vocês podem enviar um e-mail para benzimentogratuito@gmail.com, tá bom? Porque aí vai na ordem, E a gente consegue atender mais e mais irmãos cada vez mais, tá bom? Então, por favor, divulguem esse trabalho. Ele é muito importante, Não só esse trabalho, como o trabalho do plano espiritual, como tantas outras infindas frentes, porque é perene. Eu faço parte dos trabalhos do plano espiritual, não ao contrário, E não ao contrário, não é o plano espiritual que está submetido a mim, O plano espiritual é formado aí por exércitos de trabalhadores. Eu sou um soldado desses exércitos aí para apoiar meus irmãos necessitados, conforme a justiça divina assim permitir, tá bom, pessoal? Só para ficar muito claro, Qual é o nosso papel, É servir com humildade, Agradecendo a oportunidade do trabalho, porque não são todos que têm, agradecendo pela oportunidade da evolução da mediunidade, que tanto me ajuda a ajudar, Então, vamos sempre estar preocupados como estamos na nossa vida, com relação ao trabalho espiritual, com relação à mediunidade, com relação a tentar imitar Jesus, E com relação a tentarmos ao máximo seguir os 10 mandamentos. Fora disso, não há religiosismo, aliás, nem dentro disso há religiosismo, Mas fora dessas 4 situações divinas, o que Deus nos pede, não adianta nada, pessoal, Não adianta nada, porque ter religião não significa, imitar Jesus. Ter religião não significa cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, tá? Ter religião não significa cumprir as leis de Deus, Então, mais do que ter religião, sejam aqueles espíritos e irmãos que Deus espera de nós. É isso que é o essencial, importante e vai nos levar à nossa sagrada finalidade, que é chegarmos a ser Deus em Deus, no infinito e na eternidade, já que somos deuses em fazimento. Tá certo? Então eu peço que vocês, por favor, divulguem este canal para que mais pessoas possam ser ajudadas segundo a permissão divina, tá? Hoje eu vou falar aqui um pouco sobre as doenças dos aparelhos reprodutores, femininos e masculinos, que tem a ver com aqueles desejos, dos casais poderem ter suas descendências, não é?
Então, nós vamos falar sobre isso. Quando eu digo vamos falar, porque essas situações me foram intuídas, eu escrevo para depois não esquecer, tá bom, pessoal? É muito importante a gente estar muito ligado nessas situações, né? Que às vezes nós queremos tanto algo, mas não entendemos que temos a nossa parte a fazer. Então as coisas acabam se dificultando, tá bom? Então vamos lá. Agora, como sempre eu faço, antes de começar a relatar os casos que hoje me foram mostrados, né? O que eu pude ouvir e sentir. Vamos saudar, pessoal, sempre saudar, sempre agradecer, né? A tudo dai graças. Isso é essa perfeita confiança no divino, de entregar nossas vidas na mão de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que a gente, na nossa relatividade, na nossa pequenez, acredite que aquilo não é bom para a gente. Mas se está acontecendo, se é dessa forma, é irrefutável. Não há como não ser para o nosso bem, para a nossa evolução, pessoal. Se vocês não entenderem exatamente isso, que nunca devemos julgar a justiça divina, nós vamos sempre estar encrencados e travados na nossa evolução, porque nós vamos ter lugar apenas às indignações e não à produção das maravilhas que podemos produzir em vida. Entenderam a diferença? É tão simples, pessoal, não tem mistério, não tem dificuldade. É claro que tem participação, né? Porque quando nós somos conscientes, né? Espíritos conscientes sabem, né? Que você estar comprometido, né? Você estar ali, pronto para o trabalho, isso não é sofrimento. A disciplina para os espíritos conscientes nunca foi, não é e nunca será sofrimento. Sempre será evolução, tá? Só sofre quem não quer fazer a sua parte. Quem resiste a fazer a sua parte e não cumprir seu programa de vida. Aí a pessoa sofre porque ela não está evoluindo. A pessoa sofre porque ela não está no caminho certo, né? Não estou dizendo que não tenhamos nossos karmas, que só quer dizer registro, que eles podem ser positivos ou negativos, né? Aquilo que tenhamos que passar é por ordem e graça de Deus, não existe desgraça, né? Então que passemos com resiliência, com respeito e com total confiança em Deus naquilo que estamos passando, porque é do nosso merecimento e da nossa educação espiritual, evolução. Tá bom, pessoal? Então vamos saudar, em primeiro lugar, nosso Pai Divino, quem nos emanou, a quem iremos voltar, porque essa sagrada realidade a ser atingida, com mais tempo, menos tempo, com mais sofrimento, com menos sofrimento, seremos Deus em Deus, seremos Espírito e Verdade, né? Que maravilha é a nossa eternidade, o nosso infinito, né? É isso, é chegarmos a ser Deus em Deus, tá, pessoal? Sempre nesta condução da alma, né? Nós temos almas ainda neste planeta que estão encarnadas, desencarnadas, então nós temos ainda corpo. Chegará o momento da nossa evolução, que nós não teremos mais que encarnar, não teremos corpo, mas sempre estaremos trabalhando, e inclusive, eu até falei no último vídeo, iremos reencarnar, né, em planetas aí, precisando de mentores, de espíritos que possam dar os exemplos de Jesus, né? Jesus, para encarnar aqui nesse planeta, foi extremamente, perfeitamente reduzido, né? Porque é um espírito quase deificado, né? Que tem infinitos duplos e que não atuou só aqui neste planeta, mas em tantas outras casas cósmicas do infinito e da eternidade, como tantos outros espíritos que já estão, né, neste nível de Jesus, tá? Então,
porque nós também um dia estaremos lá, certo? Nós um dia estaremos lá, demore mais ou demore menos. Mas temos o infinito e a eternidade. Mas se formos inteligentes, vamos querer acelerar esse processo, não é mesmo? Então vamos lá, vamos saudar Jesus, o nosso divino irmão, o nosso irmão querido, que nos mostrou que a partir da imitação dos exemplos dele, nós podemos trilhar essa jornada divina, de forma linda, de forma brilhante, de forma a termos o nosso espírito em elevados locais, né, com todas as glórias que possamos ter, que eu vou relatar a vocês em algum dos próximos vídeos que eu for filmar. Eu quero comentar com vocês das vidências e sensações que eu tenho quando eu tenho a oportunidade de relatar as coisas que vejo do infinito e da eternidade, onde eu consiga chegar com a minha relatividade, porque os meus relatos não serão um grão de areia perto do que é o divino, mas nos dará a todos uma boa noção do que, qual é esse caminho que nós podemos trilhar, tá bom? E o que nós ganhamos de divino, pessoal, é muito maior do que qualquer desejo material que possamos ter, de coisas materiais que possamos conquistar, sermos exitosos na matéria. É muito diferente, não há correlação, não há, é zero correlação entre êxito espiritual e êxito material, tá bom? Vamos também saudar o nosso diretor planetário, Senhor João, o Evangelista, que foi um dos apóstolos de Deus. Jesus Cristo já foi nosso diretor planetário, já não é mais, está aí cada vez mais para esse caminho da deificação, da conclusão da deificação. E neste momento atual do mundo, João Evangelista é o nosso diretor planetário, que comanda os 3 grandes exércitos de trabalhadores dos 2 planos da vida, a saber, exército da grande Mãe Maria, das mulheres bíblicas, Maria Madalena, que cuidam das criancinhas nuas, famintas e doentes dos 2 planos da vida, e também dos nossos irmãos que se encontram em locais de pranto e ranger dos dentes, onde constantemente, perenemente, assim como irmãos entram nessas faixas, irmãos saem dessas faixas com a permissão divina, naquele perfeito momento onde tudo já foi cumprido, já foi pago. Então são esse exército tão divino, tão maravilhoso, que ajuda com tudo isso, tá? Vamos pensar também no exército Dr. Bezerra de Menezes, Oswaldo Cruz, Alberto Seabra, Almeida Lima, todos os médicos dos 2 planos da vida, enfermeiros, ajudantes, auxiliares, todos que trabalham nessa corrente médica espiritual tão importante, sempre, não apenas nessa hora do mundo, mas sempre se colocando à nossa disposição, à disposição da justiça divina, quando é permitido, essas curas, essas ajudas, tudo, pessoal. Da parte de Deus para nós não falta nada, basta que mereçamos, porque se estivermos cumprindo o nosso programa de vida, não é que a nossa encarnação será fácil, não é para ser fácil, né? Viagem, como dizem, né, tranquila não faz bom marinheiro. Nós temos aí que lutar contra a nossa parte sombria, sempre podendo trazer à tona, de dentro para fora, a nossa iluminação. Isso faz uma enorme diferença de como conseguimos passar as nossas encarnações, tá bom? Vamos também saudar o comandante Nero, o comandante dessas legiões de espíritos que trabalham no terra-terra, na desmanchação de trabalhos espirituais, na higienização, na harmonização, né,
no acompanhamento das demais legiões para dar suporte, proteção a essas outras legiões. Por exemplo, quando vamos aos locais de pranto e ranger dos dentes, né, em locais bastante profundos, de bastante escuridão, mas nós vamos protegidos, né, com roupagens adequadas que o plano espiritual nos proporciona, mas não só com isso, né, com o poder divino conosco, já que é permissão da justiça divina, estamos lá pelo poder divino e só isso já é, né, só isso já se faz extremamente protetor ao nosso trabalho, mas também esses espíritos, porque a justiça divina age para seus filhos por meio dos seus outros filhos. Então, a gente precisa muito desses exércitos de proteção do Nero para esses trabalhos de recolhimento, né? Então, vejam que todas as legiões, elas trabalham todas juntas, né? Nós temos sim, vamos dizer, um perfil de trabalhar numa legião mais do que em outra, mas nós trabalhadores, né, temos que trabalhar naquilo que aparecer, no que for mais importante para a gente trabalhar. Não somos nós que mandamos onde vamos trabalhar, pessoal. Nós somos úteis naquilo que Deus nos coloca para sermos úteis, seja qual for a atividade espiritual, né? Trabalhar é trabalhar, ponto final, né? Sejamos muito gratos, muito honrados pelo trabalho espiritual que podemos oferecer ao nosso próximo, tá bom? Vamos pensar também, a saber, as legiões do Nero, que eu sempre adoro saudar, tenho muita satisfação em saudar, pretinhos velhos, índios, até me arrepio aqui, ó, índios, hindus, caboclos, africanos, ciganos, Legião Mariaconga, Exus da Justiça, tão importantes, né? Também os nossos boiadeiros, marinheiros, cavaleiros, nossos guardiães de casas, ruas, territórios e os nossos anjos guardiães, aqueles espíritos que foram designados por Deus a acompanhar a nossa trilha na carne, né? São espíritos que eles podem fazer cada vez mais por nós à medida que nós possamos, que estejamos fazendo a nossa parte espiritual, pessoal. Porque tem anjo da guarda que não consegue chegar nem próximo daquele espírito que ele foi designado a acompanhar por nossa culpa e causa. Olha só, que tristeza um espírito que vem com tanta disposição, tanta amorosidade para acompanhar nossa encarnação, nos apoiando, ele não consegue por nossa culpa, né? Então, vejam, está trilhando a encarnação sem conseguir nos ajudar. Como esse espírito se sente? Mas que saibamos com toda a certeza que não é culpa desse espírito, mas nossa, tá bom? Depois das saudações, eu vou começar já com os casos aqui. Hoje foi um dia de muita glória, graças a Deus, né, para esses 3 pedidos que chegaram a mim. Todos têm a ver com a parte ginecológica. São 3 casos que eles se movimentaram e vieram para esse apoio ginecológico, reprodutor e tudo mais, tá bom, pessoal? No último caso eu quero falar mais sobre isso, da questão do aparelho reprodutor e de como devemos nos portar para merecermos que os nossos desejos possam ser realizados, tá bom? Se for da permissão da justiça divina. Vou falar aqui da nossa irmã Maurinda. Ela apresenta câncer do endométrio, né? Então eu vou... Olha, foi bastante mensagem para ela. Aliás, hoje foi um dia de mensagens mais longas, tá? E por obra e graça de Deus. Mas isso não quer dizer que foi mais ajudado ou menos ajudados que todos os outros espíritos que nós já apoiamos, que tiveram mensagens aí menos escritas, vamos dizer assim, tá bom? Foi-me mostrado esse câncer em fase praticamente inicial, né? Tumor não é de dimensões grandes. Não vi raízes. Houve uma cirurgia espiritual, com muitos médicos à sua volta, impondo suas mãos,
e refletindo luzes claras. Mas quem comandou a sua foi o Dr. Bezerra de Menezes. E pude vê-lo retirando o tumor e depois passando um líquido azulado viscoso para que não se formem raízes. Da parte espiritual, tudo foi feito conforme permissão divina. Faça a sua parte, orando para os outros no meio dos outros, cultivando nobremente seus dons do Espírito Santo. Tome água fluidificada todos os seus dias, a partir de hoje, principalmente para sua melhor recuperação. A oração da água fluidificada, bem como as instruções, estão no Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, que pode ser baixado gratuitamente no site uniãodivinista.org, pessoal. Lá existem orações divinas, como é dito, né? Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. É Deus feito livro. Então não deixem de baixar gratuitamente, tá bom? Para que vocês conheçam as verdades divinas, conheçam tudo sobre o programa de vida e qual a nossa responsabilidade perante nossa existência. E para quem estiver em São Paulo, próximo à cidade de São Paulo, estiver na capital de São Paulo também, que venha orar para os outros no meio dos outros, nas orações divinistas, né, que acontecem todos os dias na rua Pedro Dol 549, no bairro de Santana, zona norte de São Paulo, tá bom? Vocês, por meio do site uniãodivinista.org, vocês podem ver os horários atualizados de todos os dias de trabalho, certo, pessoal? Vão conhecer e lá vocês vão ganhar o Evangelho Eterno, a última Bíblia da humanidade, de forma impressa. Então vocês vão chegar lá para conhecer tudo sobre Deus e receberão diretamente de Deus a sua palavra, tá? A sua lei, todas as verdades divinas que tantos querem e costumam adulterar, né? Para se privilegiarem da matéria. Uma lástima, não é? Uma lástima. Voltando aqui a você, minha irmã. Sua recuperação de 15 dias, tá? Durante esse período jamais pegue peso, repouse o quanto possa, não ande descalça, tomar sol pela manhã, naquele horário que o sol não faz mal, tá? Durante pelo menos 40 minutos nesses 15 dias, deixando essa região à mostra para que receba essa luz solar, tá bom? Enquanto isso também, se ligue a Deus, ao Dr. Bezerra de Menezes, aos médicos espirituais, se ligue à Legião das Mulheres Bíblicas, se ligue às legiões do Nero, as pretinhas velhas, as índias, as caboclas, né, que se apresentam nessa forma de mulheres, esses espíritos, estão sempre à nossa volta, sempre nos ajudando, as baianas, né, e tantas outras entidades que são fundamentais para as nossas recuperações aqui na carne, pessoal, tá bom? Durante pelo menos 40 minutos, deixando a região à mostra e fazendo a oração do Dr. Bezerra de Menezes e todas essas outras que eu falei, tá? Que sua gratidão seja trabalhando espiritualmente de forma disciplinada e recorrente. Daí de graça, os frutos da graça recebida. Bom, minha irmã Maurinda, esse foi todo o trabalho do plano espiritual e a mensagem, tá? Que pode ser permitida aí te dizer, tá? Fiquei muito feliz com o trabalho que foi realizado hoje pelo plano espiritual. Sempre agradeço a Deus e aos trabalhadores espirituais por essa valiosa ajuda que você teve pelo seu merecimento, tá bom? Vamos agora à nossa irmã Carolina. A Carolina apresenta um câncer, vai ter uma retirada do ovário, uma cirurgia próxima. Não sei se já aconteceu ou vai acontecer, mas tudo que foi relatado aqui independe, né? Essa ajuda, ela veio independendo aqui de qual tempo as coisas estão acontecendo, tá bom? Então eu pude lhe ver em um hospital espiritual muito brilhante, com divisórias transparentes de luz. Uma luz azul bem clarinha, e essas divisórias todas feitas com essa
luz azul bem clarinha, parece vidro se a gente for olhar e tal, mas não são vidros, são luzes que permeiam, que construíram esse hospital aí desse plano onde essa minha irmã foi levada, tá bom? Pude lhe ver um hospital espiritual muito brilhante, com divisórias transparentes de luz. Enquanto o Dr. Bezerra lhe operava, também estava ali uma enfermeira, é um espírito que é ligado a você nessa ou em outra vida. Tá? Muita ligação, chegou aí do seu lado, não sei se inclusive não esteja encarnada, foi o duplo aí encarnado, mas enfim, é uma enfermeira, mostra-se como uma moça com muita ligação com você. Acompanhou essa sua cirurgia, que foi com o Dr. Bezerra de Menezes e com ela, segurando sua mão o tempo todo, tá bom? Dr. Bezerra de Menezes aplicou uma espécie de injeção no local para que o tumor vá sendo destruído. Procedimento para facilitar a cirurgia na carne, tá? Durante a cirurgia, pude sentir a presença de Jesus, que potencializou o apoio a todo o hospital. Você permaneceu acordada durante o procedimento, mantendo-se em estado calmo, com a divina confiança em Deus, que tudo está perfeito. Seu período de recuperação será de no mínimo 1 mês, minha irmã. Então, tenha sempre muita paciência, tá? É um período que, obviamente, já estava no seu programa de vida, que você já veio sabendo, você é espírito muito grande, tá? Então, é o seu repouso absoluto. Repouso absoluto, falo isso não somente a você, mas a toda a sua família, a todos que estejam aí à sua volta, tá? Você foi operada, tá? E precisa se cuidar para que a sua cirurgia espiritual funcione em sua plenitude. Não deixe de trabalhar espiritualmente, usando seus dons. Você é um espírito grande e consciente das suas obrigações espirituais, minha irmã. Teve muita ajuda. Graças a Deus, a tudo dai graças, tá? Se você tem que passar por isso nessa sua vida, no seu programa de vida, veja Deus sempre nos suportando, nos apoiando por meio de seus filhos, tá? Seus filhos trabalhadores. Então, fique bem logo, se recupere e bote a mão na massa para os trabalhos espirituais que estão aí esperando você participar. As falanges estão esperando você participar, esperando você trabalhar, mas de verdade, tá? Com afinco, com seriedade, com disciplina. Como eu já disse, a disciplina, ela, para qualquer espírito consciente, né? A disciplina, ela não é dolorida, ela não é sacrificante, ela é um prazer, né? O prazer de você pertencer aos grupos de trabalho, o prazer de você estar fazendo o bem e o bom, o prazer de você estar ajudando, né? Não há prazer maior que isso. Se para algumas pessoas isso é sofrido, é lamentável, né? Mas nunca é tarde. Peguem as suas ferramentas de trabalho, esse corpo que nos foi presenteado por Deus, que é o nosso carro da alma, para fazer o máximo que possam, pessoal. Nós não temos limites, tá bom? Agora, eu quero falar sobre a minha irmã Thaíse, tá? Que foi pedido por ela com uma saúde um pouco frágil, um pouco abalada. E o que foi trazido a mim, além da vidência que permeou esse trabalho, você, minha irmã, recebeu aqui uma psicografia, tá? Depois no final eu vou dizer quem me ditou aqui essa carta para você, tá bom? E é a primeira vez que isso acontece desse espírito. Querida irmã Cássia, sim, esse foi o seu nome quando pôde ajudar milhares de seus irmãos necessitados. Sua trajetória espiritual sempre teve muito mais acertos do que equívocos, o que apenas lhe será cobrado mais, porque nessa sua vida, sua missão não tem limites.
apenas por você mesma. Ao nos confrontarmos em vida com os nossos desafetos acerca de nossos equívocos passados, precisamos ser fortes, não frágeis de saúde ou espiritualidade. Procure sempre pensar naqueles teus irmãos opositores como simplesmente seus divinos irmãos, orando para suas recuperações e a sua própria. Você se sente amarrada a uma cadeira fixa, sem movimentos e evolução. Mas a cadeira não existe e nem as cordas, pois são fruto da sua insistência em se manter em um lugar da consciência muito longe de onde poderia estar. Antes de pensar e desejar a descendência, aprimore-se no agora, na prática perene da imitação de nosso divino irmão Jesus, no nobre cultivo dos seus dons do Espírito Santo e na preocupação em viver as leis de nosso Pai, infinito e eterno, assim como também somos infinitos e eternos. Hoje, seja grata por todos os apoios para as libertações dos problemas que você se impôs. E daqui para frente, recupere-se com profunda coragem, com profundidade e coragem, com fortaleza e certeza em nosso Pai maior, pois a Ele nada é impossível, apenas dependendo de cada um de nós. Cumprindo o seu programa de vida, no trabalho espiritual, no amor, no perdão, na evolução, seus desejos mais íntimos se favorecem e se afloram, tudo sempre conforme seu compromisso e merecimento. A sua filha sempre esteve aguardando por você, pois o chamado não depende dela, mas da sua total recuperação e preparo para essa divina tarefa chamada maternidade. Quem assina é o Senhor, nosso diretor planetário, João Evangelista. Irmã, se isso não for os recados divinos mais bonitos que eu já vi, veja, no início da carta, houve uma menção a você, irmã, estou até arrepiada aqui. Teve vida que você foi canonizada. Foi canonizada pela igreja, e isso nada quer dizer, mas você teve vida santa, né? Coincidentemente, né? Não é porque a igreja já canonizou muitos espíritos que de santos nada tiveram, tá? Acontece que você teve vida santa e ajudou milhares de espíritos. Então, não esqueça de quem você é. Você não foi. Porque tudo de bom que nós conseguimos praticar, isso não é passado, está sempre conosco, né? Então é isso que nós temos que fortalecer dentro de nós, o nosso melhor lado, o nosso melhor interior, que já é naturalmente, divinamente populado por Deus. Então é nesta energia divina que temos que nos fiar, que temos que nos focar. Essa é a maior, a mais bonita, a mais poderosa, que é capaz de nos levar aos estágios de luz e glória, com nossos amigos espirituais, dessa mesma vibração, podendo inclusive nos fazer que sejamos melhores, né? A cada dia, a cada encarnação. Que sempre, pessoal, possamos sair melhor das nossas encarnações do que entramos, que possamos cumprir os nossos programas de vida, porque nós não viemos a passeio, embora possamos passear, mas não viemos a passeio. Em cada chão que pisamos, em cada espírito que chega à nossa frente, encarnado ou desencarnado, que sejamos anjos, que sejamos espíritos de luz, espíritos apoiadores, legitimamente preocupados com os nossos irmãos. Pessoal, então fica por aqui hoje
esse divino trabalho, sempre agradecendo aí as legiões espirituais, divinas e maravilhosas, que sempre nos apoiam. Eu queria fazer a oração divinista. Para mim, todas essas divinas orações, né, que nós temos aqui no livro Evangelho Eterno, tem uma aqui que eu sempre gosto de fazer junto com todas as minhas outras orações. Vou achar aqui no livro. Essa, oração divinista, pessoal. Desculpa o barulho hoje, se teve mais barulho, porque tá realmente muito quente. Hoje eu tive que ligar o ventiladorzinho aqui na parte de trás do meu corpo, porque tá realmente quente, tá bom? Vou fazer essa oração e finalizar esse vídeo, agradecendo a todos vocês, deixando um meu abraço amoroso, meu beijo carinhoso, e que estejamos sempre juntos aí durante todo esse período de trabalho espiritual, que nos encontremos inclusive quando estivermos dormindo, porque não paramos de trabalhar, pessoal. Escutem essa oração, fechem os seus olhos, pensem no planeta, pensem em vocês mesmos, pensem nesses nossos grandes desafios que temos, nessa era cíclica que o planeta está ultrapassando, que não é de agora, já é de centenas e centenas e centenas de anos que já estamos ultrapassando a nossa evolução cíclica, pessoal. Então, fechem os olhos, liguem-se a Deus e escutem apenas essa oração com profundo respeito, profundo amor e profunda confiança no divino. Dá-me, sagrada causa originária, Deus ou Pai divino, o poder de viver a tua lei, para que possa eu contribuir para a santificação da vida. Concede-me o poder, Senhor, de fugir dos corruptos religiosismos, sectarismos e mórbidos faciciocismos, que tanto desviaram os filhos teus do reto caminho, criando o mal que tanto se esparramou pelo mundo. Ilumina, Senhor, através de teus santos mensageiros, a consciência dos errados, dos inimigos da verdade, para que se arrependam e reconheçam que boa é a verdade e, assim agindo, retornem à doutrina que enviaste a teus filhos, que é simplesmente viver a lei, imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, que é dar de graça os frutos da graça recebida, assim como é da tua vontade. Até a próxima.